Já pensou se quando você precisa tomar uma decisão, você pudesse consultar a Deus e Deus lhe dirigir claramente nessa decisão? Você perguntar, Senhor, eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? E Deus lhe diz claramente, não vai nem para a esquerda nem para a direita, vai em frente. Já pensou nisso? Que maravilha, que bênção! Bom, o nosso devocional de hoje, nós vamos olhar para um personagem da Bíblia que em um momento da sua vida tomou decisões plenamente dirigidas pelo Espírito Santo. E ele fez isso através da oração, que é o tema principal da nossa série. Se você está chegando agora, se você não conhece o canal, eu sou Rogério Gonçalves, esse é o canal Versículo do Dia, e nós estamos trabalhando uma série de devocionais sobre oração. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, porque nós estamos preparando novidades muito legais para quem for inscrito no canal, e compartilhe esse vídeo. E lembre-se, na hora de tomar decisão, a primeira coisa a fazer é oração. Vamos ao texto? 1 Samuel capítulo 23. Então, para a gente se situar, sempre fazemos perguntas para o texto. Então, onde a situação aconteceu, quem a situação envolveu, quais foram os fatos, todas as pessoas envolvidas. Então, todas essas perguntas nós fazemos para o texto. E normalmente eu vou fazendo essas perguntas e respondendo para que você entenda como eu faço o meu devocional e como eu quero transmitir para que você tenha facilidade de fazer o seu devocional. Hoje, como o texto é grande e é uma história, eu não vou fazer dessa forma. Ao longo do texto eu vou explicando e ao longo do texto a gente vai enxergando onde Deus agiu, como Deus agiu, onde os personagens oraram, como Deus respondeu às suas orações, enfim, já estou aqui fazendo as perguntas ao texto. Mas vamos ao texto então. 1 Samuel capítulo 23 começa no verso 1 dizendo: Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Verso 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor disse a ele: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha, cessou a perseguição. Vamos começar do início então. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, para a gente entender, Keila era uma cidade dentro do reino de Israel e era uma cidade fortificada. O que é uma cidade fortificada? É aquela cidade que a cidade toda é um grande forte. Lembra dos filmes, quando tem os fortes? Então a cidade toda era um grande forte. Ela tinha cercas, muros, enfim, que protegiam ela para que os invasores não entrassem na cidade, e ela tinha portas. E essas portas elas tinham trancas, que aqui na Bíblia é chamada de ferrolho. E as eiras eram um lugar onde os agricultores, a economia da época ela era baseada na agricultura, então
as pessoas colhiam o trigo, colhiam a aveia, colhiam os cereais ali e colocavam esses cereais para secar na eira, para depois debulhar esses cereais e com eles fazer farinha e produzir o alimento. Naquela época, o principal alimento, e no Oriente Médio até hoje, o principal alimento é o pão. Então eles dependiam muito do pão. E por que os filisteus atacavam a cidade para saquear, para roubar as eiras, né? Saquear as eiras significa o quê? Eles iam até as eiras, onde eles estavam lá processando aquele alimento, eles roubavam esse alimento e levavam para eles. E com isso eles mantinham aquela cidade cativa, escrava a eles. Para que eles pudessem ter comida, eles tinham que trabalhar para os filisteus. E essa cidade era uma cidade do reino de Israel, ou seja, era uma cidade que Davi, antes de se tornar fugitivo do rei Saul, ele provavelmente já tinha defendido essa cidade em algum momento, e ele era um patriota. Então Davi amava o seu país. Quando ele soube que os filisteus estavam lá atacando, ele perguntou ao Senhor: Senhor, devo ir lá atacar os filisteus? E o Senhor disse: vai. No verso 2, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte: ele perguntou ao Senhor, ou seja, ele fez uma oração. Davi orou ao Senhor. Toda vez que nós perguntamos ou dizemos alguma coisa ao Senhor, nós estamos orando. E o Senhor respondeu prontamente a Davi: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. O Senhor deu 3 ordens para Davi: vá, ataque e liberte, certo? Por que eu estou salientando isso? Porque em alguns momentos Davi e outros guerreiros, né, outros homens de guerra do reino de Israel, eles não precisaram lutar. A gente vai ver isso, por exemplo, lá na história de Gideão. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou o exército sem levantar a espada, somente com uma estratégia que Deus deu, e ele não precisou. Então ele não precisou atacar Gideão. Nesse caso, Deus foi muito claro com Davi: você vai atacar e você vai libertar Keila. No verso 3 diz que os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá temos medo. Então o que aconteceu? Davi falou com o Senhor e ele foi lá na tropa dele. Quando ele chegou na tropa dele, ele disse: pessoal, nós temos uma missão. Nós vamos sair em guerra, vamos atacar os filisteus e libertar a cidade de Keila. Só que esses homens, eles estavam junto com Davi fugindo de Saul, que era o rei de Israel na época e que queria matar Davi. Essa passagem, esse momento da Bíblia aqui, 1 e 2 Samuel, ele é cinematográfico. Se você lê isso aqui prestando atenção nos detalhes, você vai perceber que isso aqui é cinematográfico. Os fatos que são narrados aqui são, assim, é outro mundo, é outro mundo. Voltando aqui então, o que aconteceu? Os soldados estavam com medo. Veja bem, Davi já tinha ouvido o Senhor. Ele era o líder dos soldados. Só que muitas vezes nós ouvimos o Senhor, preste atenção nisso, nós ouvimos o Senhor e ouvimos o Senhor através de pessoas. Eu quero abrir um parêntese aqui. Agora de manhã eu falei com um grande amigo meu, pastor Marcelo, lá da cidade de São José do Norte, e ele esteve enfermo, esteve hospitalizado, inclusive, alguns dias atrás, e ele me contou o seguinte, que quando ele estava hospitalizado, ele orou ao Senhor e ele pensou assim: Senhor, tu vais falar comigo. Ele pediu que o Senhor falasse com ele, né, através de alguma pessoa, de algum médico, ou que através de algum dos pacientes que estavam internados com ele, ou que Deus falasse através dele com aquelas pessoas. Ele entendeu que havia um motivo para que ele estivesse lá no hospital. E ele estava aberto, com o coração aberto, para que Deus falasse com ele através de pessoas. E aí aconteceu um fato de que pessoas foram visitar aquele quarto de hospital, tocaram lá uma música, e ao final de eles tocarem essa música, o pastor Marcelo pediu o violão emprestado, também tocou uma música, e ele disse que a paz foi muito grande naquele quarto, que naquela noite todos os pacientes dormiram muito bem, ninguém teve nenhum mal-estar durante a noite, e que Deus ali fez um milagre. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando Davi pergunta aqui para o Senhor, e o Senhor responde, aqui não diz a forma. Olha a pergunta: como o Senhor respondeu? Eu não sei. Eu sei o que o Senhor respondeu. Só que quando os soldados de Davi falaram para ele que tinham medo e que não deviam ir atacar Keila, Davi não ficou em dúvida, mas ele pensou: será que o Senhor está falando comigo através dos meus soldados? Isso não está escrito na Bíblia, é eu que estou discernindo. Porque Davi foi lá e voltou para falar com o Senhor. Então no verso 4,
Diz assim: Davi consultou o Senhor novamente. Mais uma vez, a Bíblia não diz quais foram as palavras da oração de Davi. A Bíblia não diz como Davi consultou o Senhor, mas a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Como ele consultou o Senhor? Orando. Davi foi até o Senhor e mais uma vez ele orou ao Senhor. E aqui a resposta: levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Ou seja, Deus confirmou para Davi, mais uma vez, eu não sei se o Senhor falou a Davi com voz audível, se um anjo apareceu para Davi e falou, se o Senhor tomou ali o sacerdote Abiatar em profecia e num êxtase ele falou a Davi em nome do Senhor. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Senhor falou pela segunda vez com Davi e deu a mesma ordem. E aí no verso 5 diz: então Davi e seus homens foram a Keila. E quando chegaram em Keila, eles impuseram uma grande derrota aos filisteus. Mais adiante, agora olha só o homem aqui. Quando Saul ficou sabendo, verso 7, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Olha só a diferença. Saul olhou para as circunstâncias e achou que Deus estava abençoando ele. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós achamos que Deus está nos abençoando? Às vezes nós olhamos para uma porta aberta, para alguma coisa que a gente quer fazer, e a gente acredita, Deus está me abençoando. Já aconteceu comigo de eu olhar para a circunstância, de eu ir lá e tomar uma atitude sem orar, sem buscar uma direção, uma confirmação de Deus, e depois, quando era tarde demais, eu descobri que não era de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Gente, vocês não têm noção de como eu estou ruim da garganta, por isso estou tendo que cortar o vídeo toda hora. Vou contar uma situação para vocês, uma situação pessoal. Eu sou empresário e houve um momento na minha vida em que eu estava numa ascensão muito grande. Deus estava me abençoando e eu estava vendendo muito bem nas minhas empresas, eu estava crescendo, eu já tinha aberto uma segunda unidade da minha empresa e eu estava olhando para aquela circunstância toda e dizendo: uau, Deus é comigo. E realmente, Deus era comigo. Aí aconteceu o seguinte, apareceu uma situação onde eu tive a oportunidade de comprar uma empresa. Eu juntei os meus sócios, fui até essa empresa e fiz a análise dela. E a pessoa que queria vender essa empresa, ela não queria vender toda, ela queria vender uma parte e ela tinha uma função específica para o sócio. Aí a gente descartou. Não vamos comprar parte da empresa do fulano porque nós temos um modus operandi e não vamos abrir mão disso. Mas aquilo ficou no meu coração. Uau, eu posso comprar uma empresa, então eu posso crescer mais rápido ainda. E assim eu fiz. Eu acabei comprando sociedade em 2 empresas e as 2 empresas faliram e eu perdi muito dinheiro nas 2 empresas. Eu tirei, como diz no ditado do empreendedorismo, do mundo de negócios, eu peguei dinheiro bom, coloquei em empresa ruim, quebrei, fiquei sem as empresas, fiquei sem o dinheiro e ainda fiquei com dívidas a receber que se perderam no caminho, aí, valores bem interessantes. Mas por que aconteceu isso? Porque eu olhei para a circunstância. Eu estava muito bem, eu estava administrando minhas empresas muito bem, as minhas competências estavam em alta e eu tomei uma decisão baseada nas circunstâncias. Eu não pedi uma direção clara de Deus e eu paguei um alto preço por isso. Olha o que aconteceu com Saul. Saul não orou, ele olhou para as circunstâncias, ele atribuiu a Deus o fato de Davi estar lá e realmente era uma obra de Deus, mas ele interpretou errado os objetivos de Deus. Na cabeça dele, ele tinha Davi como inimigo e Deus o entregaria na sua mão para que ele matasse Davi. Então a diferença de um homem que ora e de um homem que não ora. Davi orou e teve uma direção clara de Deus e teve êxito naquilo que ele fez. Saul não orou, ele simplesmente, olha o que diz aqui, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Isso, gente, é circunstância, isso não é direção de Deus ou bênção de Deus. Agora, olha só, Davi podia olhar para essa situação. Pessoal, Saul está vindo atrás da gente aqui, vamos pegar os nossos negócios aqui e vamos
sair dessa cidade. Porque imagina, nós viemos aqui, salvamos a cidade dos filisteus. Aí Saul vai vir com o exército dele e vai detonar com a cidade por minha causa. E todos nós vamos perder com isso. Inclusive os inocentes da cidade, que agora estão livres dos filisteus. Davi poderia ter simplesmente ter dito isso. Agora eu te pergunto, esse raciocínio da parte de Davi seria lógico? Seria certo? Seria justo? Seria honrado? Sim, seria. Porque ele estaria se preocupando com a integridade da cidade que ele mesmo salvou. Ele estaria se preocupando com os homens que estavam com ele, que lutavam, que eram fiéis a ele. Ou seja, do ponto de vista da liderança, por exemplo, ele teria tomado uma decisão muito sábia. O que Davi fez? Verso 9. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga-me o colete sacerdotal. Verso 10. Então orou. Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, a última pergunta que Davi faz, Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. Mais uma vez eu saliento, eu não sei como o Senhor falou. Isso pode ter sido uma grande convicção no coração de Davi. Simplesmente isso, uma grande convicção. Saul virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? Ou seja, Davi poderia, a partir dessa direção de Deus, sim, ele virá. Ele poderia ter tomado aquela atitude que eu falei antes, né? De pegar o povo, pegar o pessoal, sair dali para não prejudicar ninguém. E seria honrado com isso, afinal agora ele teve uma direção de Deus. Só que ele perguntou para Deus se Saul viria ou não. Ele não sabia ainda se Saul tomaria a cidade, se Saul ganharia a batalha, ele não sabia de nada disso. Então ele perguntou se o pessoal entregaria. E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados saíram dali, né, pegaram os seus rebanhos, né, porque eles tinham rebanhos, eles precisavam se manter, saíram dali e foram se esconder num deserto. Então eu quero tirar algumas conclusões daqui e principalmente aplicações para você que tem me acompanhado nessa série sobre oração. Oração é a forma mais profunda que nós temos de nos comunicar com Deus. E Davi sabia usar isso de forma muito profunda, de forma muito efetiva. Davi tinha um relacionamento muito íntimo com Deus e por isso Deus o respondia. Talvez você fique pensando assim, mas naquela época, mas é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos lembrar que mais adiante na Bíblia, Davi comete um dos crimes e pecados mais horrendos que aconteceram. Então Davi não estava livre de pecar. Quando eu comecei esse vídeo, eu disse que Davi, nesse momento, eu disse assim, nós vamos estudar a vida de um personagem que nesse momento tinha uma direção muito clara da parte de Deus. Por quê? Porque ele não olhava para as circunstâncias. Então, primeira coisa, pare de olhar para as circunstâncias. Se você está com problema na sua vida, se você está com dificuldade na sua vida, e provavelmente está, né, porque todos nós estamos constantemente em dificuldade, pare de olhar para essa dificuldade como se ela fosse o agente que dá direção à sua vida, o agente condutor da sua vida. As dificuldades, diz a Bíblia, devem ser encaradas por nós como disciplina da parte de Deus. As dificuldades, elas servem para nos disciplinar, para nos tornar mais disciplinados e mais próximos do Senhor. E Davi, nesse momento, ele estava num período de muita dificuldade, porque o rei de Israel queria matar ele, então ele vivia fugindo. E ele vivia fugindo, mas sempre em oração. Ou seja, essa dificuldade aproximou Davi do Senhor. E Davi aprendeu a não olhar para as circunstâncias. E esse é o primeiro ponto. Pare de olhar para as circunstâncias. Segundo ponto aqui, então, que eu quero salientar. Tá? Primeiro ponto, pare de olhar para as circunstâncias. Segundo ponto, busque em Deus direção para a sua vida. Mas, Rogério, eu não sei como é a voz de Deus, eu não ouço Deus falar. Primeira coisa, meu irmão e minha irmã, você precisa conhecer esse livro. Eu já disse em outro vídeo, você não precisa estudar teologia, mas você precisa conhecer o texto desse livro profundamente. Você precisa conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Agora, não se preocupe. Se você levar 1 ano para ler a Bíblia toda, ou 2 anos,
tudo o que você lê na Bíblia, Deus vai usar para te direcionar. Conheça a palavra de Deus, porque a primeira forma que Deus vai falar com você é através da sua palavra, e não com respostas claras, e sim apresentando valores, sim apresentando princípios. Então, conheça a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, coma a palavra de Deus, e você vai começar a ouvir a voz de Deus. Tá? Então, não dependa das circunstâncias, não deixe que as circunstâncias guiem a sua vida. Ore a Deus e aprenda a ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto, Davi aqui, ele agiu antes que alguma coisa acontecesse e no fim a coisa não aconteceu. Aí o cético, ele poderia dizer assim, Davi saiu de lá, mas não precisava ter saído, porque Saul não foi atrás dele. Mas e se Davi não tivesse saído? Será que Saul não teria chegado até lá? Davi agiu pela fé. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Não dependa das circunstâncias, não deixe que as circunstâncias definam as suas ações. Ore a Deus, ore a Deus. E aquelas impressões que você tiver da resposta de Deus, seja pela sua palavra, seja por aquilo que você sente no seu interior, eu sinto que Deus está me dirigindo a fazer isso realmente, faça pela fé, faça pela fé, faça e deixe que Deus venha agir em seu favor. Como é que eu cheguei nesse texto? Hoje de manhã eu acordei perguntando a Deus, Senhor, qual é o texto que eu devo fazer o meu devocional e gravar para que o pessoal lá do canal consiga ver alguma coisa de Ti, Senhor? Claramente me veio essa história. Não veio os pontos, não veio... Simplesmente me veio essa história. A história de Davi libertando Keila e fugindo de Keila por causa de Saul. Eu vim aqui, eu li o texto, eu fiz as perguntas do texto, eu apliquei o meu intelecto ao texto e o que Deus me mostrou são esses pontos aqui. Então, para a gente encerrar, não deixe que as circunstâncias dirijam a sua vida. Não deixe. Use a palavra de Deus, use a oração. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já creu em Jesus e já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, se você já declarou que Jesus é o seu Senhor, lembre-se, Ele é um Senhor bom, que cuida daquilo e daqueles que são seus. Então Jesus está cuidando de você. Não faça que nem o Rogério, que tomou decisões pelas circunstâncias e perdeu muito dinheiro. Perdi mais do que uma casa naqueles negócios mal feitos, porque eu olhei para as circunstâncias. Faça que nem Davi. Ore ao Senhor, busque uma direção do Senhor e tome essa direção pela fé e Deus vai te abençoar, certo? A minha oração é que esse final de semana você tenha tempo com Deus para orar, para ouvir a voz dele e para que na semana que vem você tome decisões sábias, efetivas e decisões nas quais Deus vai ter o prazer de te abençoar. Essa é a minha oração por você. Muito obrigado por ter assistido até o final. Lembre-se, se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, manda para alguém que tem que tomar uma decisão. Manda esse vídeo para alguém que tem que tomar uma decisão. E essa pessoa vai ser abençoada e vai te agradecer. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.